O valor das pequenas coisas. Sempre que te decidas a concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recorda que Jesus, o governador da terra, começou o apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estrebaria. Bezerra de Menezes. Procure fazer as pequenas coisas de maneira extraordinária. Muitas vezes esperamos que coisas grandes aconteçam em nossa vida para nos comportarmos grandiosamente. Esperamos um trabalho considerado importante para mostrarmos todos os nossos talentos. Aguardamos encontrar a pessoa ideal dos nossos sonhos para demonstrar todo o nosso amor. Mas enquanto todas essas grandezas não se realizam, somos medíocres no trabalho que Deus nos deu. Vivemos infelizes com as coisas que já conquistamos e não mostramos todo o nosso amor pelas pessoas que se afeiçoaram a nós. Infelizmente, não somos pessoas extraordinárias diante dos chamados acontecimentos de menor importância. Talvez isso explique o motivo pelo qual as grandes coisas se acham distantes de nós. Quem não é grande nas pequenas coisas, sempre permanecerá pequeno diante das grandes coisas. Bezerra de Menezes nos convida a pensar na estrebaria onde Jesus nasceu. Foi a partir dela que o Mestre mudou a história da humanidade. Foi a partir dela que Jesus se apresentou aos homens como o caminho, a verdade e a vida. Aceite a sua estrebaria e faça dela o trampolim de acesso às grandes coisas que Deus reservou a você. Um ensinamento muito profundo. Porque por mais que nós nos consideremos pacientes e aguardando o tempo de Deus, não é o que ocorre. Nós somos imediatistas. Nós vamos para uma casa espírita, nós vamos para uma igreja, nós vamos em qualquer tendência religiosa buscar orientação, mas a gente sempre vai na esperança de ouvir aquilo que a gente quer. Quando a gente se depara com um conselho diferente do que está dentro dos nossos intentos, nós acabamos nos frustrando, ainda que interiormente. Parece que o mundo cai sobre a nossa cabeça, porque nós não queremos dar os pequenos passos e as devidas importâncias às pequenas coisas. Um bordado não tem como você finalizá-lo, se você não der ponto a ponto. Não existe a menor possibilidade de se ver um bordado, uma renda pronta, se não tecê-la lentamente e seguindo todos os passos para que aquele objeto, aquele enfeite fique pronto. E na nossa vida não tem como ser diferente. Nós nos preocupamos em ter coisas grandes, em ser grandes, em ter reconhecimento, mas não queremos dar os passos necessários para isso. Então ficamos entre o não merecimento das pequenas coisas, porque negligenciamos as oportunidades e nos frustramos por não acontecer aquilo que nós esperávamos que acontecesse na nossa vida. Então, quando nós voltamos esse assunto para o assunto da fé, nós também temos que ter fé raciocinada. Bom, então se eu ter fé, eu posso pular todos esses passos. Que o inexplicável vai acontecer na minha vida, um milagre, porque a minha fé é grande. Não, essa não é uma fé raciocinada e com certeza mais uma frustração você vai ter. Essa é uma fé interesseira. Uma fé que ela nasce do ego e não do Evangelho do Cristo. Então, se nós queremos e almejamos, sim, e não tem nada de mal nisso, algo que no momento esteja distante da nossa realidade, esteja distante das nossas possibilidades, distante dos nossos olhos, como se fosse realmente um sonho. Existe, sim,
a possibilidade de realizá-los um a um, usando a fé raciocinada, de que é preciso passar pelas pequenas coisas e dar a elas as devidas importâncias, para que possamos atingir e terminar de tecer essa história que é a nossa vida. Escrever uma história não se pode, senão começo, meio e fim. Não há como finalizar um livro sem que ele tenha um começo, meio e desfecho final. Então, temos que nos atentar para as pequenas coisas. Temos que nos atentar para dar a devida importância às coisas mais simples e mais singelas da nossa vida. Jesus, o Salvador, podemos dizer, o governador desse plano, ele nasceu numa manjedoura. Porque diante dos fatos, ele tinha que nascer. E não necessariamente precisaria ser num castelo, apesar de que, se ele quisesse, ou o pai quisesse, ele nasceria. Mas desde então, o exemplo do Evangelho da humildade e da simplicidade e de valorizar aquele local que aconchegou o Mestre, os animais que fizeram companhia, que serviram o leite, e, enfim, tudo o que foi necessário, é para que nós pudéssemos nos espelhar de que as pequenas coisas, as singelas coisas, o cantar de um pássaro, uma rosa nascendo e coisas desse tipo na nossa vida. Alguém aqui já parou para observar um pássaro tomando banho em seu ninho com a água da chuva? Nós não temos tempo, né? E quando temos, negligenciamos ele em torno de outras coisas que de fato nem pequenas são, mas que não têm a menor importância. E nós desperdiçamos muito da nossa essência, nós desperdiçamos muito da nossa evolução, do nosso tempo, da nossa estadia no plano Terra, nesse planejamento que temos para nós, que um dia fizemos, nos preocupando com situações fúteis da vida, que ao lugar de trazer a esperança de um amanhã renovador, nos traz a descrença, a desesperança, usando como exemplo toda essa época política que nós vivenciamos. Quantas palavras foram ditas em vão? Quantos momentos perdidos em torno do desnecessário, da mentira. Porém, nós, como seres humanos, nós temos essa necessidade de nos colocarmos frente a situações, ainda que sejam palavras ou opiniões jogadas ao vento. E não que isso seja um erro, mas não desperdiçamos tanto tempo em torno do que realmente não está sob o nosso controle, sob o nosso comando. Vamos olhar à frente. Vamos voltar atrás no sentido da manjedoura do Cristo.
Porque aquele momento nascia o governador do planeta. E ele não precisou de nada, senão de um lugar para nascer e a partir dali nos ensinar o evangelho do amor, da paz e do perdão. Que Jesus os abençoe, que vocês levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.